Posso gravar? Posso? Vai gravar? Grava aí? Já está gravando. Certinho? Pega aí. Olha lá no senhor. José Henrique. Seu José Henrique. Olha só, né? Divino. Dona Divina. Falou desse. Esse rapaz estava andando na moto, tinha levado o menino para a escola e viu ele em frente ao rodoviário. Aí ele viu um carro logo na frente dele. Ele vinha, quando quer ver que não, o carro atravessou na frente dele de repente mesmo, sem seta, sem olhar, sem nada. Ele bateu na roda dianteira do carro, o carro fechou ele, como ele estava dentro, ele bateu na roda dianteira. Disse, eu não estava na hora, o pessoal você deu umas 3 peroletas no ar, com moto e tudo para cima, ele estava correndo um pouquinho também, e você já viu como é, né? Ou seja, esse aí é o seu filho. Esse é o meu filho, Seu Mateus. esse é o Mateus. Que humanamente falando, não é para estar vivo. Não, esse menino era para ter falecido 9 dias atrás. Esse que teve gente aqui no estádio falou que ele tinha até morrido em Coreia. O boletim médico, são 2 boletins médicos dele não UTI, falou, o estado dele é grave. Agora vocês enjoelham, olham e pede a Deus para ele acordar. Vamos ver se você vai acordar. Quer dizer que o médico falou que não tinha jeito, ou seja, tinha que até orar, rezar, fazer as orações. Ele mandou nós orar, rezar e falou, esse menino é grave, o estado dele é grave. Vocês oram, pedem os outros para orar. Vamos ver se você vai acordar. Qual vai ser a reação dele? É grave o estado dele. Humanamente falando, não tinha jeito. Humanamente falando, teve uma hora assim que eu começava a chorar, mas meu esposo estava desesperado, pensava até que ele ia falecer, sabe? Nós choramos muito, não tinha mais lágrimas para chorar, mas nós não nos expressamos não, nós nos guardamos, 4 horas da manhã, 8 horas da manhã, meio-dia, 2 horas da tarde, 4 horas da tarde, antes de entrar na UTI, 2 horas, né, nós orando. Isso, também. Vocês orando aqui, nós sabemos, todo mundo que orou, a igreja orou, minha sogra aqui, todo mundo orar, outros ministérios também orou, eu fiquei sabendo. E nós fizemos aquela corrente, na boca do povo, porque eu tinha morrido. Teve gente que falou, não, o Mateus morreu. Ele vai vir mais não, morreu. Eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu vou embora aqui só com o meu filho. Eu não consegui, eu quero ir com ele vivo. Agora eu vou contar mais para vocês. Vou falar para vocês que esse menino tem 9 dias que aconteceu um acidente dele. Ele quebrou o osso da face, quebrou aqui no queixo, ele está operado. Tem 2 dias que pôs uma placa no queixo dele. Com a platina. Colocou uma platina. Quem duvidar, os exames estão aqui. Os exames estão aí. Os exames estão aqui. Para quem quiser ver. Quem quiser ver, só pedir. Eu tenho a filmagem dele também, acho que está no Facebook ou no WhatsApp, do acidente dele, que ele já estava estirado no chão. Ele botou no jornal, desacordou. Lá que ele acordou, mas teve que chamar o TI móvel de catalão, porque se levasse na ambulância aqui, ele não iria resistir. Ainda ficou 5 horas no regional, gritando de dor e meio desalerta, mas nós lá orando, todo mundo orando lá, vamos para lá, orando, pedindo a Deus. Deus deu tanta força para ele que ele resistiu. E através da oração, De todo mundo, aconteceu um milagre. aconteceu um milagre. Deus deu a vida para ele. Esse menino estava praticamente morto. Estava morto. Os exames estão aqui, está tudo. Quem quiser ver, eu mostro. Quem quiser ver, meu As pessoas que estão nos assistindo aí, porque muitas vezes tem muita gente nos assistindo aí pelas redes sociais, e as pessoas querem saber como aconteceu o milagre. Ou seja, os médicos disseram que não tinha jeito. Não, os médicos disseram que não tinha jeito. Ele está no estado grave, não tem jeito. Nós não sabemos se ele vai acordar. Aí mandou nós orar. Vocês podem orar. E através da oração, Através da oração ele recebeu o milagre. Deus deu a vida para ele de volta. Ele retornou. Estava em coma, Estava em coma, não tinha jeito, não tinha coma jeito. profundo, Tinha mangueira para todo mundo lugar, só no ouvido. entubado. Entubado, na boca, no nariz, sangue, tinha soro nos 2 braços dele, para todo lado. Ainda tem o sinal do soro aí que ele tirou hoje, eu mostrei para ele. E aí, Deus deu um milagre na vida para ele. Um milagre interno, tá aqui, para quem quiser ver. Tem os exames, tem as filmagens, tem as fotos do acidente, tem tudo. Tá aqui os documentos aqui, ó, do médico. A chapa aí. A chapa, o quebrado do queixo dele, tá tudo aqui. Esse menino era para estar morto 9 dias atrás, esse aqui. Era para ele estar morto 9 dias. Por honra e glória de Deus, ele está no nosso meio. Eu não tenho vergonha de contar isso, e quero que o mundo inteiro saiba disso. Para todo mundo aumentar sua fé em Deus. E Deus
e é o mais poderoso dessa terra. Ele criou tudo que existe nessa terra. É maravilhoso, então. É maravilhoso. Diga glória a Deus. Glória Bem forte para Jesus, querido. Aí, Mateus. É isso, Mateus? Pode nem falar, não. Mateus, você tem que brigar direto. E aí, Mateus, fez a cirurgia? Sim. Tá bem? Graças a Deus, sim. Deus abençoou. Te devolveu a vida. Devolveu, sim. Digo obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. E quem é essa daí? Essa aqui é minha esposa. Seu amor. Meu amor. Mas Mateus, ó, Deus ressuscitou a ele. Está aí essa família abençoada, está aqui, a avó dele aqui, se acabando em lágrimas, né? Por que você está chorando? De alegria de estar em. De alegria? De alegria. Seja Graças Deus. a Deus, né? Eu, juntamente com a minha esposa, o pastor Marcelo está ali, missionário Jesus, a nossa equipe aqui, equipe de fé, aqui da Igreja Cristã da Vida, nos colocamos a orar, buscar, e está aí uma família inteira restaurada, transformada, e eu convido você também para estar aqui conosco. Igreja Cristã, Árvore da Vida. Aqui, verdadeiramente, as pessoas têm vida, viu aí? A família inteira estava morta, porque no caso dele, todo mundo fica triste, amargurado. Olha lá, até a diaconisa está aí chorando. Né? Amém? E Deus abençoou, querido. Abençoou. Aí eu pergunto ao senhor, qual é o convite que o senhor tem para fazer para as pessoas que estão nos assistindo aqui? Olha, o convite que eu tenho para fazer é o seguinte: que o Deus é um só, Ele é poderoso. Você pode pedir com fé mesmo, pode chorar na presença dele, você vai ser ouvido. Pode chorar na presença dele, pedir com fé, eu, os anjos guardam o Espírito Santo, você vai ser ouvido, como eu fui ouvido, mas minha esposa. Graças a Deus. Você pediu, foi ouvido. Eu e ela pedimos, nós fomos ouvidos. Aí eu pergunto ao senhor, porque muitas das vezes a gente é tão criticado, tão malhado. Não existe Deus nessa hora. Existe muito. A prova concreta aqui desse rapaz, se Deus não existisse, esse rapaz estaria morto. Quer dizer, que o Deus nessa obra ressuscitou ele. Ressuscitou ele. Que maravilha. Como isso? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Bem forte, Jesus. Estenda a mão para cá, pessoal. Eu quero orar com Mateus, eu quero orar por toda a família. Senhor, abençoa o Mateus, seu pai, a sua mãe, abençoa a sua esposa, abençoa os seus avós, os seus irmãos, porque eu tenho certeza, hoje houve salvação nesta casa, Senhor. Que a salvação entre nesta casa mais ainda. Eu profetizo isso para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga, eu recebo na minha vida, bem forte para ele. Amém? Deus abençoe o Senhor. Fala para todo mundo mesmo. Todo mundo tem que ouvir. Amém? Tem mais para Deus determinar. Tá certo? Obrigado. Isso. Os testemunhos aqui não param, Bispo Patrício. Olha, aqui na Igreja Cristã da Vida, a bênção é dobrada para a glória de Deus. Como é o nome da senhora, querida? Dona Eliana, qual foi a bênção? Não? Fica à vontade. Eu fiz um compromisso com o pastor que eu ia voltar Isso. para a honra e glória do Senhor. Exatamente 4 anos atrás, eu iniciei o Senhor carro que eu cheguei no Senhor salário, porque o meu sonho era fazer direito. E Deus me disse que eu faria o curso e me daria uma bolsa parcial. Eu ganhei essa bolsa, eu já tenho 4 anos de qualidade de forma maravilhosa de uma para a honra e glória do Senhor. Quando eu renunciei meu cargo, eu passei por uma crise psicológica, porque eu nasci no berço evangélico, então eu tenho mais de 20 anos que eu sou evangélica. E naquele momento eu indagava o Senhor falava comigo assim: eu vou te honrar, não vai te faltar nada. E naquele momento, quando eu renunciei meu cargo, eu saí da onde eu fui atender a mesa. E eu fiquei 4 meses, e logo depois eu passei para o departamento financeiro de uma empresa, e fiquei 3 anos. E agora, no intervalo, eu nunca pensei em casar nesse meio termo. E quando eu lembro a senhora solteira. Lembra assim, né? Lembra. Então eu acompanhei a pastora um bom tempo, até fiquei feliz em rever, mas a pastora. Então,